Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas aqui no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com Dom Pedro Luiz Stringini, bispo da Diocese de Mogi das Cruzes. Dom Pedro começou como seminarista em Sorocaba, no interior de São Paulo. Foi ordenado sacerdote em 1980 por Dom Paulo Evaristo Arnes. 10 anos depois, graduou-se em Roma nos Escritos Sagrados. Em 2001, foi nomeado bispo pelo Papa João Paulo II e 3 meses depois, ordenado por Dom Cláudio Umes. Atuou na região episcopal do Belém, na zona leste de São Paulo, na CNBB e na Comissão das Pastorais Sociais. Em 2009, foi para Franca, interior de São Paulo, nomeado por Bento XVI. 3 anos depois, foi transferido para a Diocese de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Hoje, Dom Pedro é presidente eleito da Regional Sul da CNBB, que abrange as dioceses do estado de São Paulo. Dom Pedro, muitíssimo obrigado. E eu queria que o senhor começasse esse nosso papo falando da campanha deste ano sobre a liberdade, o direito e a justiça que fazem parte, não é, da campanha da fraternidade da CNBB. Juca, que foi uma alegria conhecê-lo pessoalmente, depois de ter escutado tantos comentários que o senhor faz, com tanta inteligência, competência, crítica, também a política esportiva e outros assuntos. Uma alegria muito grande, recordação da sua tia reitora da PUC, de Dom Paulo Evaristo, que temos em comum, e uma alegria falar da campanha da fraternidade. A Igreja do Brasil, por iniciativa da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, já a realiza há mais de 50 anos, já mais de 50 edições da campanha da fraternidade, que são temas de pertinência para a vida dos pobres: saúde, trabalho, educação, terra, e questões existenciais dos índios, dos negros, das mulheres, dos menores, enfim. Mais de 50 edições, pode imaginar quantos temas. Talvez o tema que mais tenha sido recorrente terá sido o da ecologia. Há 2 anos atrás, os biomas, o nosso bioma aqui no sudeste Mata Atlântica, mas também o bioma da Amazônia, da Mata Amazônica, do Cerrado, dos Pampas, etc. Pois bem, e este ano políticas públicas, o tema políticas públicas. O lema, que é sempre uma frase tirada da Bíblia, essa que você acabou de dizer do profeta Isaías: serás libertado pelo direito e pela justiça. Com o perdão da irreverência, Dom Pedro, eu sei que sem fé a Igreja Católica não acredita que nada seja possível. Mas não é necessária muita fé para acreditar no Brasil de hoje em direito e justiça? Sem querer ser pessimista, mas... de fato, o ambiente não é de otimismo. Eu me lembro que governos passados, o Lula, quando pela primeira vez se tornou presidente, a primeira coisa que ele disse, um economês que todo mundo entendia: eu quero que todo brasileiro possa ter alimentação. Acho que este princípio econômico, todos nós entendemos que é um princípio também de fé, é um princípio também do Evangelho. Naqueles inícios deste milênio, final de 2003, foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, com o Instituto Sou da Paz. Que ambiente gostoso da gente debater, as pessoas entregando de volta, o direito de entregar de volta as armas. Agora se fala no direito de ter, de possuir mais. Eu não quero.
Eu quero que o Estado defenda a mim e a todo cidadão de bem, não eu ter que me defender, e sobretudo sabendo que vou perder, porque quem tem mais prática, quem tem mais dinheiro vai se defender melhor. Bom, isso para corroborar o que o senhor está dizendo, de que não são tempos de grande esperança, mas nós não podemos perder a esperança e continuar anunciando, como o profeta Isaías anunciava, e Jesus também veio dizer depois: feliz os pobres, feliz quem tem fome e sede de justiça. Vamos continuar anunciando a justiça e trabalhando por ela. Muito bem. Para participar desta nossa conversa, convidamos a economista Lucimara Malaquias, que vem a ser vice-presidenta da Juventude da Unaméricas e diretora do Sindicato dos Bancários, que nos recebe toda semana. E convidamos também a Fernanda Curti, estudante de Direito, militante do Cursinho Popular, pré-vestibular. Como pode? Você faz a primeira pergunta. Faço a primeira pergunta. Primeiro, cumprimentar a Lucimara, o Juca, Dom Pedro. Recentemente houve o Encontro Mundial da Juventude, né, realizado pela Igreja Católica, e tem um debate sobre a juventude que a gente precisa fazer, que está relacionado ao encarceramento em massa de jovens negros e pobres e em relação ao genocídio. Recentemente, o super-ministro Moro apresentou um pacote anticrime que, dentro desse pacote, tem a questão, né, da excludente de licitude para policiais que matem em serviço. Só que é o seguinte, tem vários casos de policiais que confundem jovens negros com criminosos e executam jovens inocentes, né, e essa não é uma prática que de vez em quando acontece. Isso é algo recorrente. Então, eu gostaria de perguntar o que a igreja tem pensado para fazer esse enfrentamento contra o genocídio e contra o encarceramento em massa da juventude negra, da juventude pobre. Considerações excelentes da nossa amiga que estuda Direito e que é jovem e que defende a juventude, a começar pela juventude negra e contra o encarceramento. Das pastorais sociais que nós temos na igreja, uma delas é a pastoral carcerária, aquela pastoral que visita, que reza, que evangeliza nas prisões, e também na Fundação Casa, a antiga FEBEM. Nós temos no Brasil 800 mil presos, e grande parte deles sem julgamento, portanto, eles podem depois, no final, serem considerados inocentes e terem cumprido uma pena por algo que não deviam. Grande parte é questão de droga, e nem sempre são traficantes, muitas vezes são usuários mesmo. Então, tem muita coisa que precisaria ser reformulada, e mais nesse sentido, mais do desencarceramento e de não encarcerar com facilidade. Aí que a gente diz aquele princípio da subsidiariedade, de que a família, a igreja, a sociedade entre na conversa, se envolva e ajude, não precisa jogar todo mundo lá na prisão. E depois, de fato, se joga na prisão os mais pobres. Os que mataram a Marielle já foram presos? Quer dizer, intervenção, né? Uma intervenção no Rio, um aparato nacional, e não descobriram, né? Não quiseram descobrir. Inclusive vai completar um ano. Que vai completar. Dia 14 de março fará um ano. Um ano. Pois é. Ou seja, então onde está essa propalada eficiência? E esta lei, esta reforma do Código Penal do ministro Moro, infelizmente vai muito nesta linha assim, de autorizar ou de dizer que justificar que aquele policial que matou em legítima defesa. Será que sempre foi assim? Então é muito sério realmente essa, vamos dizer, licença para matar, não é possível. Lucimara. Eu gostaria que o senhor explicasse como que uma campanha que foi idealizada, pensada pela Conferência dos Bispos, como que ela se desenvolve nas igrejas, nos lugares mais remotos, por exemplo, no sertão, naqueles lugares distantes, como ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos, e se é possível nós falarmos já em resultados práticos de campanhas anteriores, de números, se nós tivemos, quais são os reflexos dessas campanhas.
como que essas campanhas têm trabalhado na conscientização da violência doméstica, que tanto vitimiza as mulheres no Brasil, que os números são cada vez mais alarmantes. Duas questões interessantes que você coloca. Primeiro, como que a campanha da fraternidade chega nos rincões mais distantes do Brasil. Primeiro que distante é também relativo, porque para quem está na Amazônia, nós é que estamos distantes, né? Mas, vamos dizer, a CNBB está em Brasília, que é mais ou menos o centro geográfico. Mas, de fato, as nossas igrejas, as nossas comunidades, que são as nossas capelas, a igreja é dividida em dioceses, paróquias e comunidades, que são as capelas, né? Uma paróquia tem a sede paroquial com o seu pároco, mas depois tem muitas capelas, sobretudo quando é no interior. Então não é difícil de chegar, a linguagem é a mesma. Esse livro, texto base que Juca tem na mão, que é o texto base deste ano, sempre tem um cartaz, tanto o livro como o cartazinho, como também o cartaz grande, chega em todos os lugares, Nordeste, Sul, a Amazônia, e as pessoas vão refletindo. E aliás, quanto mais afastados são os lugares, mais tradição de se reunir, um pouco aquela influência das comunidades de base, na periferia de São Paulo. Dom Paulo fez a Operação Periferia, as comunidades de base, os terreninhos que ele chamava, vamos comprar terreninhos, vender o palácio para comprar terreninhos na periferia, para o povo se reunir. Então o povo não tem dificuldade, às vezes tem dificuldade até de ler, mas do jeito que sabe vai lendo e vai refletindo e vai também depois tentando aquilo que reflete, colocar em prática nos movimentos populares. Movimentos populares são maiores do que as nossas comunidades, porque o movimento popular não é só para católico, é o movimento de saúde, é o movimento de moradia, é para todo mundo que tem necessidade de saúde, de moradia. Correndo o risco de ser criminalizado nos dias de hoje. Os movimentos populares, sim. Uma certa obsessão de dizer que é comunista. Isso. Voltou coisa de 60 anos atrás, a gente escuta. Isso. Eu vou querer tocar nisso, mas antes responder a pergunta da menina. Isso. Então, primeiro que a igreja ela é uma rede, vamos dizer. O que tem em São Paulo, numa paróquia em São Paulo, tem numa paróquia no Nordeste, na Amazônia, no Sul, em todos os lugares. Depois você voltou de novo ao assunto da violência, desta apologia às armas que houve o ano passado na campanha eleitoral e também depois, como primeiro ato de governo, quando a campanha da fraternidade exatamente falava de superação da violência. E nós falamos de superação da violência a partir do evangelho, a partir da mística, da espiritualidade, da conscientização, da solidariedade, né? Construir, o que o Papa fala? Papa Francisco, construir pontes e não muros que separam, pontes que liguem. E isso que o Papa fala entre México e Estados Unidos, entre Israel e Palestina, isso vale também entre os vizinhos, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que construir menos muros e grades e cercas, e os vizinhos voltarem a se conhecer, a conhecer melhor. Eu fui bispo em Franca, depois vim ser bispo em Mogi. Na Cúria de Franca e na Cúria de Mogi, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o muro da frente, colocar uma grade e colocar plantas, porque a ecologia não só liberta a natureza, mas liberta também a alma e nos faz mais desarmados quando a gente gosta das plantas, quando a gente gosta dos animais e sobretudo quando a gente gosta das pessoas e quer encontrar o vizinho, não separar. Então a campanha da fraternidade vai nesta linha de propor soluções muito mais humanizadas do que outras soluções. Então, o senhor fez referência ao período da ditadura. É inegável o papel que a Igreja Católica teve no Brasil, no sentido de resistir à ditadura, de lutar pela redemocratização, por abrigar aqueles que, enfim, faziam oposição e eram perseguidos pela ditadura. O senhor acha que, de alguma maneira, de uma outra forma, nós estamos vivendo tempos parecidos, Dom Pedro? Apesar de ter sido uma escolha
pelo voto? Pelo voto. Acho que há diferença e há semelhança, sim. A diferença no sentido de que temos sempre que respeitar a escolha que o povo faz. Claro. Agora, temos que nos perguntar também por que o povo chega a determinadas escolhas. Por que não escolhe de maneira diferente? Ou seja, o povo acaba sendo vitimizado até nisso, na sua liberdade de escolha. Porque eu já citei uma vez, vou citar de novo, o povo mesmo, pelas pesquisas anteriores, o povo queria um outro candidato e um outro presidente. E prenderam, né? E não deixar nem visitar o irmão morto. Quer dizer, aquilo deixou claro que se tratou de uma vingança política mais do que o desejo de fazer justiça, né? Então, eu penso que é difícil voltarmos aos tempos da ditadura de 64, graças a Deus, porque o Brasil caminhou bastante. Mas, como diz o Evangelho, vigiai e orai. A gente tem que estar vigilante, sem dúvida nenhuma. Eu penso que a conscientização, o debate, a reflexão, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, tudo isso é importante. Não quer dizer que o que nós estamos falando seja a verdade absoluta, mas que haja a liberdade de poder realmente se refletir. Porque os bispos vão fazer um sínodo em Roma, convocado pelo Papa, para discutir sobre a Amazônia? Por que isso já colocou assim, um pouco em polvorosa, certos órgãos de segurança? Então, eu tenho uma explicação, que aliás, a mais recente pesquisa, né, publicada nesta terça-feira, revela que, dentre as instituições brasileiras, a de maior credibilidade, se não me engano, vou falar de cabeça, mas acho que é esse número mesmo, 34% da população é a igreja. Em segundo lugar, vem o Corpo de Bombeiros, com 18%. Significa dizer, aparentemente, a igreja, signifique isto que significar, todas as igrejas, as religiões, não importa, a igreja aparece como uma instituição que um governo autoritário necessariamente haverá de temer e haverá de combater. Minha pergunta é, em Mogi das Cruzes, encontraremos um bispo disposto a resistir estes que eventualmente o temam pelo trabalho que faz na base social nesse país? Sobretudo porque o bispo de Mogi das Cruzes deveria ser corajoso, porque é discípulo de Dom Paulo Evaristo, de Dom Luciano. Foi Dom Paulo Evaristo que me ordenou padre, Dom Luciano Mendes que me ordenou antes diácono, e Dom Cláudio Umes, que foi também o bispo do ABC, foi quem me ordenou bispo. Eu tenho uma responsabilidade grande de não ficar calado quando tivemos que dizer certas coisas. Vamos em frente. E o senhor tem um xará na história desse país também, para quem todos nós tiramos o chapéu, Dom Pedro Casaldáliga. Eu vou fazer um rápido intervalo, parar com provocação, a gente já volta. Eu já falei, já me referi, já mostrei, mas mostro de novo, como diz Dom Pedro, o livrinho da campanha da Fraternidade de 2019, e Dom Pedro fez referência aos muros e às pontes. Um ótimo meme que está correndo pelas redes sociais é de um mexicano dizendo para o presidente dos Estados Unidos: nós aceitamos o muro na fronteira, desde que seja com o mapa de 1830. Antes, portanto, dos americanos tomarem o Texas dos mexicanos. A gente já volta. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com Dom Pedro Luiz Stringini, bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, discípulo de Dom Paulo Evaristo Arnes. É você, minha filha.
Pedro, a gente falava agora aqui sobre a criminalização dos movimentos sociais, né, que está anunciada por esse novo governo, e também nós estamos passando pela criminalização dos professores dentro das escolas, né? E aí eu tive a oportunidade de ler alguns trechos do texto base e, pelo que eu percebi, a igreja também está se preocupando com essa questão dos professores, a questão da qualidade do ensino fundamental e do ensino médio. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O leque das políticas públicas é um leque muito aberto, né? Eu sempre digo que a primeira... Eu digo não, o livrinho. O livrinho diz. O livrinho diz que a primeira é sempre saciar, e foi a primeira coisa que Jesus fez também, saciar a fome de quem tem fome. Mas depois, claro que a saúde, a moradia, o trabalho, a educação, sem dúvida que são prioridades também. O Papa uma vez falou, Papa Francisco falou dos 3 T's, terra, trabalho e teto. Tá um pouco aí um resumo das políticas públicas. E a nossa situação educacional também requer uma grande atenção de todos nós. A escola que seja mais aberta também para as famílias, que seja mais aberta para a sociedade, que seja mais cuidada e que os professores sejam mais valorizados, sem dúvida nenhuma. Eu penso que no momento em que os professores forem mais valorizados, eles vão ter também mais uma melhor autoestima para poder desenvolver o seu trabalho. Lucimara. Bom, ainda sobre o tema da violência, a gente vem discutindo essa questão do projeto anticrime do Moro, que vem falando sobre o armamento desde o início do mandato do Bolsonaro. Isso tem sido o tema que está em voga. E a gente tem, do outro lado, a igreja fazendo o discurso, a defesa da não violência. Uhum. E dentro desse cenário, nós vimos recentemente alguns padres que têm feito a defesa do armamento com o argumento da autoproteção, enfim. Eu queria saber qual o seu posicionamento sobre isso, que aparenta ser uma contradição entre o posicionamento do Papa, do Evangelho, da igreja, e o posicionamento desses papas que têm defendido, desses padres que têm defendido o armamento. De fato, nós nos assustamos com isso, sim, que na época da campanha, onde havia gestos de ensinados até para crianças, de se fazer posição de atirar, aquela coisa toda, muito horripilante, vamos dizer. E mais horripilante ainda que alguns padres tenham como que endossado. Mas eu diria, primeiro, claro, a igreja como um todo, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sem dúvida nenhuma que não aprova isso. Claro que não aprova, os bispos não aprovam, mas eu diria que também a maioria dos padres não apoia uma coisa daquele tipo. É um paradoxo que um pregador do Evangelho possa ter defendido isso, e a gente espera que, passada a emoção, passado o calor da campanha, que também eles revejam essas posições, e certamente os bispos deles não ficaram contentes, devem ter conversado também, vão dialogar. Como que é a questão do centralismo democrático na igreja? Quer dizer, a CNBB tem uma posição claríssima em relação a essa questão. Não cabe dúvida o que a CNBB acha desta questão, não é, de armar a população. E há, como lembrou a Lucimara, alguns padres que têm posição divergente. Como é que se resolve isso dentro da igreja? Quer dizer, até onde vai, digamos, a democracia, a liberdade de padres que divirjam de uma orientação tão essencial como essa? Aqui precisaria, Juca Kfouri e as meninas que aqui estão e todos os que nos acompanham, uma distinção. A CNBB não manda em nada. Tá. Eu faço parte da CNBB porque eu sou bispo, eu sou um dos 300 e tantos bispos ativos e depois mais os 150 bispos eméritos. Eu usei essa expressão e repito, a CNBB não manda nada. Ela orienta? Ela orienta, Tá. Ela subsidia. Tá. Na verdade, a hierarquia é o Papa, o bispo, o padre e o fiel, se a gente quiser falar em hierarquia.
repito também, o Papa, que é o sucessor de São Pedro, o bispo são os sucessores dos apóstolos e os padres são os colaboradores, diáconos também, colaboradores dos bispos, e os fiéis todos são a parte essencial, porque se tirar o povo acaba a igreja. Só de hierarquia não existe igreja, a igreja existe para hierarquia. Então, só para dizer que a CNBB de fato não impõe, não tem este caráter de deliberativo. Tá. É um caráter consultivo, orientativo, subsidiário. Tá. E a CNBB tem bem consciência disso, então ela faz isso que nós estamos fazendo aqui, conversando, propondo, propõe o livrinho, propõe tantos livrinhos, tantos documentos, e claro, tem um peso moral, tem um peso histórico, tem um peso de serviços prestados, e por isso, claro, a sua voz pode ser ouvida e é por tantos ouvida, mas é também por muitos de fora da igreja, de dentro da igreja e da hierarquia da igreja, por muitos também não ouvida. Só lembrando, por exemplo, já que estamos com um evento bem próximo, que foi a campanha eleitoral, com a visita do Haddad lá à CNBB, não, causou polvorosa para muitos católicos que foram lá protestar, dizendo a CNBB é comunista, a CNBB é esquerdista, né? Depois são críticas também inconsistentes, né? Porque dizer você é ditatorial ou você é democrático parece que fica claro, mas dizer é comunista, é esquerdista, é tudo tão vago, né? Fulano é de esquerda, tal candidato é de esquerda, tal bispo é de esquerda, tal padre é de esquerda. Ué, e não pode ser? Onde que está escrito que tem que ser todo mundo? A pluralidade democrática exatamente comporta, né? Direita, esquerda, centro. O Papa Francisco jamais escondeu o entusiasmo dele pela teologia da libertação. Estou correto? Sim. O senhor imagina que haverá dificuldades no relacionamento institucional do Brasil com o Vaticano diante de um Papa que, entre outras coisas, não esconde aquilo que pensa? De fato, o Papa Francisco ele é muito simples no falar. Isto. E muito direto. Isto. Quando ele disse lá no avião, quem sou eu, quando perguntaram sobre a questão de homossexualidade, e ele falou, quem sou eu para julgar? Então ele é muito direto. Ele é um Papa que veio da América Latina. Nós sempre sonhávamos, porque os papas em geral eram italianos. Depois tivemos também Papa polonês, Papa alemão, e agora um Papa latino-americano, e um Papa latino-americano que sempre foi muito sensível à situação dos pobres. Em Buenos Aires ele andava de metrô, andava de ônibus, ele ia visitar as comunidades carentes. Então tudo isso que ele fez como padre, como bispo, como cardeal na Argentina, ele levou para o seu pontificado. Chamou atenção quando ele ficou Papa. A primeira coisa que ele disse, aliás, duas coisas que chamaram a atenção, três. Primeiro que fosse latino-americano, depois que ele ficou quieto e falou, rezem para mim. Antes dele abençoar, falou, me deem a bênção. E depois ele falou, eu quero uma igreja mais pobre e para os pobres. Também deu uma orientação, deu uma diretriz do que ele queria. Então isso sem dúvida que é a teologia da libertação, que nós temos que retomar muito, nós da geração mais antiga. Eu tenho 65 anos, tenho 38 anos de padre, então eu sou fruto da teologia da libertação, inclusive no estudo da teologia. A gente tem que retomar muito, porque os nossos seminaristas até, os mais novos, que são tão bons, tão bem intencionados, mas muitos deles, esses dias eu estava explicando para um grupo, penso que teologia da libertação é uma coisa que assusta, que é uma coisa que desvia. Não desvia de nada. Por isso o Papa Francisco foi explícito. O Papa Bento, que era um Papa do ponto de vista teológico muito ortodoxo,
também defendeu, Papa João Paulo muito explicitamente, e Papa Paulo VI e João XXIII, os papas do concílio, que de fato abriram a igreja para a renovação, e a renovação conciliar, colocada em prática na América Latina, é que produziu o encontro de Medellín, na Colômbia, em 68, e produziu a teologia da libertação. Fernanda. Bom, aqui no meio dessa conversa, citou, né, uma das frases do Papa Francisco em relação à questão da homofobia, né? No Brasil, nós estamos vivendo um debate muito delicado agora, que é em relação à criminalização da homofobia. Bom, nós tivemos agora uma grande onda de ódio, né, que foi levantada no Brasil, muito por parte de um movimento evangélico também, né? Só que o que nós estamos falando de forma objetiva é de que corpos de pessoas homossexuais estão sendo, né, estão sendo assassinados e estão sendo relativizadas essas mortes, enfim. Qual que é a posição da Igreja Católica em relação a isso? Deixa eu só fazer uma distinção, Fernanda, não sei se cabe. A Fernanda falou numa movimentação em oposição à criminalização da homofobia da Igreja Evangélica. Se eu separar e disser dos neopentecostais, eu estarei sendo mais justo com a ideia da Igreja Evangélica? Sim. Talvez? Sim. Porque existe a Igreja Católica, existem as igrejas evangélicas. Na Igreja católica, a gente tem uma diversidade muito grande de pensamento, de ideologia. Eu repito, acho isso sadio, que haja pluralidade. Claro. Que haja pluralidade. Há na Igreja Católica também a vertente mais pentecostal, que é a renovação carismática católica, e entre os evangélicos também há a vertente mais pentecostal e a vertente tradicional, que são os luteranos, os metodistas, batistas. São igrejas mais consistentes do que aquelas que foram abertas há um ano, por exemplo. Então pode-se fazer, sem dúvida, essa distinção que Juca Kfouri acabou de fazer. E em geral, sim, as pentecostais que também procuram ler a Bíblia de forma mais fundamentalista e aí com facilidade pega uma palavra da Bíblia fora de contexto e pode criminalizar uma pessoa, seja pela orientação sexual, seja pela idade, seja pelo sexo, seja por isso, seja por aquilo. Bem, eu entendo que a religião e as religiões, antes de tudo, mas também os governos e também as forças sociais, nós temos juntos a missão de dirimir as discriminações, de diminuir as discriminações, sejam elas quais forem, e de incluir sempre mais as pessoas, as próprias famílias. As próprias famílias hoje estão tendo que aprender mais a conviver com esta questão da orientação sexual diferente, porque há um século atrás não se falava disso. Então ficava tudo quieto, como se o problema não... Quantos problemas hoje, o da pedofilia, por exemplo, problemas que há 100 anos não se falava, e hoje se fala, e é bom que se fale, porque só falando e vindo à tona para se resolver. Então eu digo isso, que as igrejas, em primeiro lugar, porque as igrejas lidam com as coisas da religião e falam em nome de Deus, então a responsabilidade fica maior. Mas junto com os governos e junto com os movimentos sociais, as forças sociais, seja os movimentos populares, mas seja também ordem de advogados, universidades, as forças sociais são as primeiras que têm que combater a discriminação racial, por exemplo. Sim. Mas também essa de orientação sexual. Só para concluir, eu pergunto isso, trazendo o caso, inclusive, que aconteceu recentemente, agora em janeiro, em Americana, da travesti que foi morta e teve o coração arrancado. Que coisa absurda. Porque a pessoa, né, dizia, olha, é um demônio. Então, qual que é a responsabilidade, né, essa meia responsabilidade que a igreja também tem em relação... Qual que é a
a figura que a gente está construindo de pessoas De homossexuais. desdemonizar, Pois né, é. o homossexual. Olha, É. homossexual, lésbicas, Isso. travestis, não são demônios. Isso. São São pessoas. tão anjos como os que não são. São pessoas Claro. diferentes. Ou- Então, claro. como que a gente trabalha essa diversidade? Óbvio, sem que a gente desrespeite as questões religiosas, mas que a gente também preserve direitos, inclusive o direito à vida das pessoas que não Claro. sigam a religião. Mas sem dúvida nenhuma, porque a vida está acima de tudo, é o valor fundamental. O mal que se fez na colonização aos índios, por exemplo, Sim. com a ideia de que índio não tinha alma. Demorou, hoje seria ridículo se a gente dissesse que índio não é ser humano. Hoje É o mesmo seria, processo de desumanização com as pessoas negras. Né? e por isso que, antes de tudo, nós da igreja e as igrejas, antes de tudo, nós temos que ser muito fiéis ao Evangelho. Porque senão o Evangelho vai sendo deturpado. O Evangelho vai sendo deturpado e depois as nossas regras e os nossos preconceitos e até os nossos dogmas vão sobrepondo àquela mensagem genuína do Evangelho, que é realmente o amor de Deus para nós, que valoriza a todos. Imagina se Deus faz distinção, e está escrito lá que Deus não faz distinção entre as pessoas. Sem dúvida nenhuma, Lucimara. Como a CNBB pode ajudar na conscientização dos fiéis sobre a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro? Reforma da Previdência é um assunto tão difícil, né? Hoje, os movimentos mais organizados, como os sindicatos, estão com dificuldade de entender que trabalhadores possam perder direitos conquistados. Tem agora o exemplo da Ford, né? Quer dizer, nesse jogo de braço, normalmente é o trabalhador que perde e não o mercado, vamos dizer, né? E não o mercado e não o capital. É bom lembrar João Paulo II, em Laborem Exercens, na encíclica Laborem Exercens, o exercício do trabalho, ele vai lembrar que o ser humano está acima do trabalho e o trabalho acima do capital. Nós às vezes invertemos, né? O ser humano está para o trabalho está para o capital. Então, acho que esta lógica, a gente deve ser sempre retomada, essa lógica. E os movimentos mais conscientes têm o receio de que a reforma da Previdência, de fato, faça esta inversão. E por isso estão até protestando. O povo me parece que nem sempre está entendendo tudo. Eu mesmo não entendo tudo. Não sei exatamente, eu escuto os meios de comunicação dizerem que é importante que haja reforma. Eu quero crer que é importante reforma, mas que fosse uma reforma que não penalizasse os que já são penalizados, mas que penalizasse ou que tributasse os mais favorecidos, que gritam, sabem gritar. O judiciário, aqueles que têm grandes salários estão gritando. Bom, se eles estão gritando, quanto mais os trabalhadores. E que começasse por diminuir a sangria da sonegação de impostos, em regra, feito por grandes empresas. Por grandes empresas. Não pelo cidadão comum. Não pelo cidadão comum. Que tem o desconto no seu olerite. Exato. Jesus um dia disse que todos os caminhos levam ao meu Pai. Eu vou querer que no próximo bloco Dom Pedro responda por que diante disso é tão grande a intolerância das pessoas de reconhecerem credos diversos, de reconhecerem religiões diferentes e conviverem pacificamente entre si. Até já. Estamos de volta aqui ao Sindicato dos Bancários, ao café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, conversando com Dom Pedro Luiz Stringini, bispo da Diocese de Mogi das Cruzes. E eu vou querer exatamente que ele me responda por que, Dom Pedro,
esta dificuldade, esta intolerância do reconhecimento, da convivência pacífica entre credos diferentes, se o Pai é um só? Não só. Eu penso que o Evangelho traz um ponto de união, ou um caminho único, que é o caminho do amor. O caminho do amor, que se desdobra em fraternidade, em solidariedade, em doação, em sacrifício, até fazer sacrifício pelo outro. Jesus deu a vida, e há tanta gente nesse mundo que dá a vida. Agora, as expressões, e sobretudo expressões oficiais, institucionalizadas, aí sim o diálogo fica mais difícil. O Concílio Vaticano II, que foi em 1962 a 65, o Concílio Vaticano II da Igreja Católica, aberto por João XXIII, Papa João XXIII, deu grandes passos nesse sentido do diálogo. Eu participei aqui em São Paulo do DCJ, Diálogo Católico Judaico. Então era um diálogo que a gente fazia através de reuniões sistemáticas e até algum evento, inclusive, entre católicos e judeus. Eu participei muito junto com o Rabino Sobel, que foi grande amigo de Dom Paulo. Dom Paulo agora já é falecido. Sim. O Rabino hoje já é aposentado, já é envelhecido também. Mora fora do Brasil. Hoje outros continuam. Hoje é o Rabino Schlesinger, que está da parte judaica comandando e com a igreja. Então esse esforço de diálogo, graças a Deus, existe. O Papa Francisco tem feito grande esforço também, agora foi lá nos Emirados Árabes, num diálogo pela paz. E isso é o diálogo interreligioso. Em Mogi das Cruzes nós temos uma mesquita dos islâmicos, e o Sheikh Hosni Mubarak, ele agora foi transferido, está em Juiz de Fora, mas tivemos um grande contato em diversas cerimônias nossas, ele participava. E depois existe o ecumenismo, que é um esforço, e nesse sentido a CNBB faz um trabalho primoroso, tem toda uma organização em nível nacional de diálogo com as igrejas cristãs, com as outras igrejas cristãs. Os católicos não são os únicos cristãos, todas as denominações evangélicas são cristãs. Então tem diálogo interreligioso com as outras religiões e o diálogo ecumênico com as religiões cristãs. Tudo muito bonito, tudo isso. Agora, claro, eu ainda diria que tudo isso ainda é um começo. Tá. É um começo porque ainda, eu falo que até ainda é um diálogo elitizado, vamos dizer. Porque dialogar com o Rabino Sobel, com o Rabino Schlesinger, não é difícil. Agora, claro que um diálogo, quando entrar aí o pentecostalismo, aí já é mais difícil, seja da nossa parte, seja da parte exterior. Mas está havendo esforço também nesse sentido, graças a Deus. O senhor sabe que uma coisa que me deixou muito impressionado, agora na cobertura, ano passado, na Copa do Mundo na Rússia, eu fui fazer um jogo da seleção brasileira. Aliás, o Brasil foi eliminado lá em Kazan, que é uma cidade muçulmana na Rússia. E o Kremlin de Kazan se caracteriza por ter uma mesquita, uma sinagoga, uma igreja católica, uma igreja ortodoxa. A sensação que você tem ao entrar é a mesma que você tem ao entrar na Disney. Porque são edifícios belíssimos, cada um mais colorido e mais alto do que o outro, tentando de alguma maneira disputar a hegemonia, mas enfim, todos no mesmo espaço. E é uma sensação muito estranha, uma energia muito curiosa que tem ali, mesmo para quem não crê. Uma coisa especial. Bonita, né? Bonita de ver. Não, de fato, não é fácil, o diálogo nunca é tão fácil, e repito, sobretudo quando se trata de instituições, uma pessoa com outra que a gente está aqui vai dialogando, mas as instituições não é tão fácil, mas tem que ter o esforço. Sempre lembrando, né, Dom Pedro, nós vivemos num país laico, mas não ateu, não é? A Constituição, aliás, é sempre motivo de discussão. No preâmbulo da Constituição, disse lá, sob a proteção de Deus. Sob a proteção de Deus.
Seja o Deus que for. O Estado laico, e às vezes a coisa fica um pouco confusa. Isso. Estado laico não é aquele que proíbe as religiões. Isso. É aquele que, primeiro, não é teocrático, que é de uma só. Isso. O slogan que o ministro da Educação quis colocar já foi derrubado hoje mesmo, por ele mesmo. Porque ele mesmo pediu desculpa, ele errou. Então, o Estado não é nem teocrático, mas não pode ser um Estado também perseguidor das religiões. O Estado laico significa exatamente, laico significa do povo, significa aquele que permite que o povo expresse também a sua religião ou as suas religiões, porque num país normalmente tem diversas. Então, é possível. Lucimara. Eu quero voltar na questão da violência doméstica. Como a igreja pode conduzir quando ela identifica uma situação de violência doméstica? E eu quero insistir que a violência doméstica tanto tem vitimizado as mulheres no Brasil, em especial as mulheres. Ela atinge todas as classes sociais, mas no caso das mulheres os números são extremamente alarmantes. Agora em 2019 nós já temos 100 casos de feminicídio. Nós somos o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Como a igreja orienta, conduz quando ela identifica um processo de violência doméstica? Bom, a igreja, independente de identificar ou não, claro que há avanços, né, como a lei Maria da Penha. Sim. É um grande avanço. E há um avanço também de que as mulheres também hoje já falam mais, já denunciam mais do que foi antigamente. Isso, sem dúvida, que é avanço. Agora, causa perplexidade que nós sejamos ainda tão incivilizados, né? No sentido de um homem achar que tem direito de fazer violência contra uma mulher, porque ela seria mais frágil, ou porque, ainda que ela não seja mais frágil, mas que ele vale mais. Ele é dono. É proprietário. Então, bom, hoje a gente esperava que estivéssemos num grau maior de civilidade, de cidadania, ainda mais quando somos cristãos, né? Então, de fato, causa perplexidade. Agora você pergunta, Lucimar, quando a igreja detecta, é que a igreja não é que vai lá pesquisar e detectar, não. Mas a igreja, independente de detectar ou não, a igreja, ela é formadora de opinião, e nós fazemos isso de modo especial através da pastoral familiar, ou das diversas expressões da pastoral familiar. Então, entre todas as pastorais que existe essa chamada pastoral. Então, encontro de casais, encontros de famílias, grupos de famílias. Tem um outro movimento chamado Equipes de Nossa Senhora. Existem diversos. E a gente acredita que com tudo isso ajude, mas com tudo que está ajudando, ainda a gente fica estarrecido diante desses fatos, sem dúvida nenhuma. Fernanda. Parece que as relações internacionais do Brasil não andam muito bem, né? Mas, Fernanda, o que anda bem? Não é? Isso é estarrecedor, a gente olhar. Às vezes eu acho que é por gosto. É tudo contra o que é sensato. Não é uma questão ideológica, é de mero bom senso. A gente tem o que está acontecendo agora na Venezuela, né? Essa relação do Brasil, né, muito submisso aos Estados Unidos e embarcando numa aventura que não é nossa, colocando em risco, né, a nossa população e desafiando a soberania de um outro país, né? O que o senhor acha disso, Dom Pedro? Dessas relações bélicas que o Brasil tem estabelecido? E sobretudo, em relação àqueles países que são mais frágeis ou que estão mais fragilizados, a gente tem que olhar com carinho, e por isso a acolhida dos imigrantes. Aliás, lá em Roraima, a Diocese de Roraima, o Bispo Dom Mário, eles fazem um trabalho maravilhoso de acolhida a essas centenas de refugiados que atravessaram e que foram. Ou seja, eu me lembro quando o Lula teve uma postura de condescendência com a Bolívia,
E houve quem gritasse também, né? Não, mas tem que ser mais duro. Ele falou, nós não queremos ser dominados pelo imperialista maior norte-americano. Agora, não vou ser eu imperialista lá diante do mais fraco. Não sei se o senhor viu, ele mandou uma carta para o jornalista e escritor Fernando Moraes sobre a questão da Venezuela, em que tem uma frase que me parece a personificação do bom senso. O problema Maduro é para ser resolvido pelos venezuelanos. Isso. Ponto. Isso mesmo. É uma situação difícil, as coisas não estão bem, mas antes de tudo são eles. E nós, se entrarmos, tem que ser para ajudar, não para colocar fogo, né? Claro. Acho que é por aí. O que foi essa última Jornada Mundial da Juventude no Panamá? Tivemos uma no Rio recentemente, não é isso? Lhe pergunto, quando há uma próxima, faça um balanço do que foi conversado na anterior em relação a ver aonde progredimos, aonde regredimos, como é que é? Que balanço que o senhor faz disso? Bom, eu acho que o balanço é positivo no sentido de que a Jornada Mundial da Juventude foi uma intuição do Papa João Paulo II na travessia para o novo milênio. João Paulo II faleceu bem velhinho em 2005. Então, no final do milênio, ele já estava mais debilitado. Então, ele dizia que a igreja tinha que ter um olhar mais largo para o terceiro milênio, para o século XXI e para o terceiro milênio. Por isso, ele disse que a igreja tinha que, usando uma expressão do Evangelho, avançar para as águas mais profundas, que é o que Jesus falou para São Pedro numa ocasião. Avança para as águas, lança a rede lá para a água, mas não tinha pescado até agora, mas lança a rede para águas mais profundas. Foi o que João Paulo II propôs. E dentre tudo que ele propôs para que a igreja, de fato, tivesse esse olhar mais alargado, é uma atenção para a juventude. E começou então as jornadas. Teve uma, eu não estive nessa, mas teve uma que eu nem era bispo ainda. Era padre, mas não era bispo. Teve uma que aconteceu em Roma, que foi 2,5 milhões de jovens lá. E a partir daí aconteceram de 3 em 3 anos essas jornadas. E eu vejo que o que tem de positivo é colocar a juventude em evidência, colocar que a igreja aposta na juventude e colocar que a juventude é protagonista na evangelização. Tanto que os jovens, a partir dessas jornadas, não gostam mais de dizerem que os jovens são o futuro da igreja. Aí eles querem usar aquela frase que o Papa Bento disse aqui no Pacaembu: os jovens não são o futuro, são o presente jovem da igreja. São aqueles que rejuvenescem a igreja, mas no presente e não no futuro. Então o saldo é positivo nesse sentido, de que coloca a juventude em evidência e dá um pouco de voz à juventude. O senhor ouve ainda a cidade pulsa, né? Eu gosto sempre de lembrar que nós estamos no centro de São Paulo, pertinho da prefeitura, palco de manifestações, mesmo com chuva. Isso mesmo. E é muito bom que seja assim. Enquanto ouvirmos a voz do povo, é porque nós estamos ainda vivendo em plena liberdade, em plena democracia. É isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Como nós estamos nos aproximando do fim da nossa conversa, Dom Pedro, eu gostaria de ouvir do senhor, primeiro, a sua opinião sobre 2 movimentos que, como já dito aqui, certamente, além da igreja, as autoridades estão olhando com um olhar muito antigo, o MTST e o MST. E que o senhor desse uma mensagem final baseado na campanha da fraternidade. Pois é. Agora está mais alto. Sempre que quem criticou sempre esses movimentos de luta pela terra, seja na cidade, MTST, como no campo, MST, lembrar João Pedro Stedley à frente do MST, o Boulos à frente do MTST, primeiro que são pessoas da mais alta competência, do mais alto idealismo
inteligentes. Nós vimos o Boulos na campanha. A campanha não cresceu, na pesquisa não cresceu, mas que falava com inteligência. Eu nunca tinha escutado bastante esse moço e o quanto ele é inteligente. O João Pedro Stedler é muito inteligente, mas sempre se criticou que esses grupos são grupos violentos. É interessante, né? Lutar pela terra, ter aí uma foice na mão, fazer uns gestos, isso assusta como violento. Agora, depois vem um movimento de defesa das armas, eu pergunto qual que é mais violento. Eu penso que esses grupos, com todas as falhas que tem, porque ninguém vai dizer que eles são perfeitos, a igreja não é perfeita, o governo não é perfeito, os movimentos sociais também não são perfeitos. Claro que se a gente for achar defeito, sem dúvida que acha. Mas esses grupos, esses dois especificamente, e os movimentos populares, como esses que estão passando aí embaixo, a rua cheia de gente agora, passando, eles trazem sonho. Trazem sonho e trazem esperança. O dia que uma sociedade perder o desejo de lutar, perder perspectiva, perder horizonte, para onde que vai? Aí que a violência vai imperar mesmo. Então, no fundo, por mais que o grito possa nos incomodar, a gente tem que gostar que as pessoas estão se manifestando. E claro que a gente se organiza o quanto mais para que a organização prevaleça a violência, isso sem dúvida, que qualquer pessoa de bom senso, e muito mais quem é da igreja, vai querer isso. Mas é possível ter manifestação pacífica. Eu me lembro você se lembra também, a manifestação pelas diretas já? Sem dúvida. Eu era já padre novo, participando. Sim. Lá no meio. Sim. Que coisa maravilhosa. Sem dúvida. 1 milhão, 2 milhões de pessoas pacificamente nas ruas. Então, aqui a gente tem que citar a presidente Dilma, né? É preferível ouvir o barulho das ruas que o silêncio das armas, mas né? Evidente. Evidente. Então, que eles possam lutar. Ou que a paz dos cemitérios. A paz dos cemitérios. É isto. Dom Pedro, muitíssimo obrigado por sua presença, por uma entrevista tão esclarecedora, tão franca. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Lucimara. Você sabe, o Entrevistas volta quinta-feira, 10 horas da noite, aqui na TVT. Você pode ver a TVT nos nossos canais, tanto no YouTube como no Facebook. E sabe também, e o povo na rua, sem medo de lutar, sabe também que desesperar jamais.